Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma aula da nossa série Matemática Melzinho na Chupeta. E hoje eu vou trazer um assunto campeão de audiência na tua prova do Enem. Eu vou falar sobre as geometrias, mais precisamente sobre a geometria plana. E eu vou trazer para vocês uma figura, pessoal, que cai praticamente todos os anos para ti. Hoje eu vou falar sobre os teus triângulos. Eu vou convidar você de casa para fazer uma viagem comigo direto ao túnel do tempo, lá para o teu ensino fundamental. Mas professor, ensino fundamental aparece na prova do Enem? Aparece e muito. E eu vou te mostrar que só com os assuntos, ou melhor, com o assunto que eu vou trabalhar na aula de hoje, pessoal, você já tem questãozinha do Enem de 2015, você tem duas questões do Enem 2018, só com esse assunto que eu vou trabalhar na aulinha de hoje, então não perca tempo. E se você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, pessoal, ative agora o sininho para receber todas as notificações das aulas desta série Matemática Melzinho na Chupeta. Se você gostar desse vídeo, dê o seu joinha e espalhe, ou seja, comente com os seus amigos, não é isso? Ajude esse professor aqui a levar esta matemática, pessoal, Melzinho na Chupeta, para o maior número de alunos possível, ok? Vamos nessa! Muito bem, pessoal, então nós vamos começar com a definição de triângulos. Ninguém vai perguntar para vocês na provinha do Enem o que é um triângulo, não é isso? Mas o nome já diz, triângulo, ou seja, você tem uma figura plana, não é isso? Limitada não, formada por três ângulos. Então, triângulo, três ângulos. Professor, eu achei que triângulo era aquela figura que tinha três lados. Pessoal, tudo bem, ela tem três lados. O nome do triângulo também pode ser chamado de trilátero, três látero lados. Então, o teu triângulo ou trilátero é toda figura plana que tem três lados, três vértices, três ângulos internos, três ângulos externos. Eu costumo falar para os meus alunos que o triângulo é aquele que tem três tudo. Ele tem três lados, três vértices, três ângulos internos, três ângulos externos, três alturas, três medianas, três bissetrizes, três tudo, ok? Agora vem cá. Os segmentos de reta que limitam a tua figura são chamados de lados. Então aqui você tem nada mais, nada menos, olha lá, do que o lado do meu triângulo. Veja bem, pessoal, eu estou começando do início do princípio do começo, ou seja, eu estou supondo que você não saiba nada de nada. Então passemos para as nossas definições e os seus elementos. Aqui você tem o lado, você tem três lados, automaticamente o ponto de encontro desses lados é o que nós chamamos de vértice do teu triângulo. Agora, a abertura entre dois lados, deixa eu puxar aqui assim, é o que nós chamamos de ângulo interno. Então, tu tens um ângulo interno, aqui você tem mais um ângulo interno e aqui você tem, consequentemente, mais um ângulo interno. São três ângulos internos. Agora, uma pergunta para você, antes de eu colocar no quadro. Onde está o ângulo externo do teu triângulo? Vem cá. Professor, o ângulo externo, pelo nome, tem que estar fora, não é isso? Na parte externa do triângulo. Como é que eu traço o ângulo externo, sabendo que ângulo é a abertura entre dois segmentos de reta, entre duas semirretas? Você vai traçar o ângulo externo da seguinte maneira. Você vai fazer o prolongamento de um dos lados, olha lá, faço o prolongamento, tá ali. Agora, a abertura entre esse prolongamento e o lado vizinho é o que nós chamamos de ângulo externo. Eu não sei se você percebeu, mas o ângulo externo, juntamente com o interno, eles formam meia volta. Então, o ângulo externo mais o interno corresponde a 180 graus. Então, vamos colocar no cantinho aqui, vamos colocar lá em cima, vamos cá. O ângulo interno de um triângulo mais o ângulo externo do mesmo triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Já comecemos com as teorias. Se a soma entre duas medidas de ângulos resultar em 180 graus, esses ângulos receberão nomes especiais. Como é o nome de dois ângulos cuja soma é 180 graus? Pega lá, por exemplo, 60 e 120. A soma dá 180. Esses ângulos são suplementares. Então aqui vem o nome dos ângulos suplementares. São dois ângulos cuja soma entre as suas medidas corresponderá a 180 graus. Que mais? Vamos brincar aqui, pessoal. E se eu chamar este ângulo aqui de ângulo alfa? Chamar este ângulo de ângulo beta? E trocar este ângulo interno pelo ângulo θ. Eu tenho três ângulos internos do meu triângulo. Quanto é que vale a soma dos três ângulos internos do meu triângulo? Opa! O alfa mais o beta mais o θ. A soma dos três ângulos internos de um triângulo, que eu vou chamar de SI, soma dos ângulos internos, sempre vai ser igual a 180 graus. Isso é informação valiosíssima. Olha lá, vem, ó. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo, sempre vai ser igual a 180 graus ou π radianos. Aqui já quis fazer uma balaca, né? Olha lá, 180 graus ou
π-radianos, ok? É o ângulo também dado em radianos. Agora vem cá, professor. Esse ângulo externo aqui, tem alguma propriedade que fala sobre esse ângulo externo exclusivamente? Tem. Omitindo demonstração para vocês, agora vai uma dica, a vavadica, presta atenção. O ângulo externo de qualquer triângulo, sempre vai ser igual a... Calma lá. O ângulo externo, ele tem um interno vizinho. É muito importante que nesse momento você preste atenção, pessoal, nas minhas palavras, o que eu estou falando, mesmo eu falando rápido, ok? O ângulo externo, ele tem um ângulo interno vizinho, tranquilo? O ângulo externo, ele tem um interno vizinho. E ele tem dois internos não vizinhos, ok? De novo, todo ângulo externo, ele tem um interno que é vizinho, que é suplemento, que soma dá 180. E todo ângulo externo tem dois internos não vizinhos. Qual é a teoria? O ângulo externo de qualquer triângulo sempre vai ser igual à soma dos dois internos que não são vizinhos a ele. Então ele tem o vizinho e os não vizinhos, o vizinho e o não vizinho. O ângulo externo vai ser igual à soma dos dois ângulos internos não vizinhos a ele. Ou seja, se este ângulo aqui for 80 graus e este ângulo aqui for, sei lá, 60 graus, 80 mais 60 dá um total de 140. Então, esta vai ser a medida do ângulo externo. De novo, se esse for 80 e esse for 60, a soma desses dois, 80 mais 60 dá 140. É a medida do ângulo externo, pois o ângulo externo é a soma dos dois internos não vizinhos a ele. Ok, pessoal? Vamos passar agora para uma segunda parte, que é a parte de classificação dos ângulos, que já foi questãozinha da tua prova do Enem. Vamos nessa! Muito bem, pessoal, vamos dar sequência na classificação dos teus triângulos. Ou seja, eu vou começar a classificação quanto aos lados. Se um triângulo tem 3 lados iguais, como é que é o nome dele? Se um triângulo tiver 2 lados iguais, como é o nome? E se o triângulo tiver os 3 lados todos diferentes, como vai ser o nome desse triângulo? E esta teoria aqui, pessoal, é uma teoria que apareceu numa questãozinha do Enem 2018. Para você identificar a questão que eu estou falando, para verificar, pessoal, como eu estou falando a verdade para ti, é uma questão que falava sobre os remos, não é isso? Era uma competição de canoagem e tinha 2 remos de tamanhos iguais, tinha uma abertura entre esses remos e esses remos tinham medidas iguais, ok? Vem para cá, pessoal, vamos brincar um pouquinho. Eu quero saber a classificação dos teus triângulos quanto aos lados. Quando é que um triângulo vai ser chamado de triângulo equilátero? Pessoal, o nome já diz, olha lá, ó. Equi é a mesma coisa que iguais, láteros são lados. Então, equilátero são triângulos de lados iguais. Então, este lado aqui vai ser igual a esse, que vai ser igual a esse. Agora, tem uma consequência isso, né, professor? Tem. Todo triângulo que tiver lados iguais, ou seja, todo triângulo equilátero, terá consequentemente ângulos iguais, ou seja, vai ser um triângulo equiângulo. Então, lados iguais, consequentemente, você vai ter ângulos todos iguais. Então, você vai ter aqui o ângulo alfa, olha lá, o ângulo alfa automaticamente. Mas nós acabamos de ver que a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, se eu somar esses 3 ângulos, você vai ter 180 graus. Se eu dividir 180 em 3 partes iguais, cada parte valerá 60 graus. Então, cada ângulo interno do meu triângulo equilátero corresponde a 60 graus, ok? Então, podemos colocar o quê? O triângulo, quando for equilátero, consequentemente vai ser um triângulo equiângulo, ou seja, vai ter 3 ângulos todos iguais. Agora, passemos para o próximo. Esta teoria aqui, pessoal, este caso, que foi o caso que eu estava falando dos 2 remos iguais. 2 remos iguais. E esses remos formavam, juntamente com outro segmento, um triângulo. Como você tem 2 lados iguais, o triângulo vai ser chamado de triângulo isósceles. Agora, o que eu quero de vocês não é aquela decoreba tradicional assim. O que é triângulo isósceles? Tem 2 lados iguais. Ah, não, eu quero isso aqui, ó. O triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais. Muito bem. Agora, o terceiro lado, que é diferente dos outros 2, ele tem um nome especial. O terceiro lado é o que nós chamamos de base. Então, o teu triângulo isósceles tem 2 lados iguais. O terceiro lado, que é diferente dos outros 2, nós chamamos de base. Agora, qual é a teoria? Os lados iguais vão formar com a tua base ângulos também iguais. Vou repetir. Os lados que são iguais vão formar com o lado diferente, vão formar com a tua base ângulos iguais. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais. A recíproca é verdadeira. Sempre que aparecer em prova para vocês um triângulo que tem 2 ângulos iguais,
Consequentemente, este triângulo vai ter dois lados iguais. E o nome dele vai ser triângulo isósceles. Grava aí. Agora passemos para o nosso terceiro caso de classificação quanto aos lados do triângulo. Se eu tiver um triângulo, pessoal, com três lados todos diferentes. Olha lá, o linha, o duas linhas, o três linhas. Se o teu triângulo tiver três lados diferentes, ele vai ser chamado de triângulo escaleno. Mas qual é a consequência do teu triângulo ter três lados diferentes? Se ele tem três lados diferentes, consequentemente, pessoal, ele vai ter obrigatoriamente três ângulos internos também diferentes. Vou a caneta aqui. Ó, três ângulos internos também todos diferentes. Então vamos repetir? Três lados iguais, equilátero. Três ângulos também iguais. E cada ângulo vale 60 graus. Dois lados iguais e um diferente é o isósceles. Dois lados iguais tem dois ângulos iguais. Três lados diferentes é o teu escaleno. Três lados diferentes, você vai ter três ângulos internos também diferentes. Vamos continuar falando sobre classificação, porém, agora vamos classificá-los quanto aos ângulos, ok? Vamos nessa. Muito bem, pessoal, vamos agora para a classificação quanto aos ângulos, ou seja, eu quero classificar os triângulos em relação aos ângulos internos. Se os ângulos são agudos, se o ângulo é obtuso ou se o ângulo é reto, ou seja, de 90 graus. Agora vem cá. Quando é que um triângulo vai ser chamado de triângulo acutângulo? Um triângulo vai ser acutângulo quando os três ângulos internos, pessoal, eles não precisam ser iguais, tanto é que eu estou chamando os ângulos de linha, duas linhas e aqui vou colocar três linhas. Eu posso ter ângulos iguais ou não, mas o que me interessa é o seguinte, o triângulo que tiver ângulos internos agudos vai ser chamado de acutângulo. Aí eu pergunto para você aí de casa, tu lembra lá do teu ensino fundamental, pessoal, o que são ângulos agudos? O ângulo agudo é aquele que tem abertura entre 0 graus, ou seja, maior do que 0, e menor do que 90 graus. Então, todo ângulo é entre 0 e 90. Então, vou colocar aqui assim, pessoal. O ângulo eu vou chamar simplesmente de ângulo alfa. Agora, se o ângulo alfa, o ângulo do tipo alfa deste triângulo, estiver no intervalo de 0 a 90 graus, ou seja, ele é menor do que 90 graus, mas ele é maior do que 0 graus, automaticamente os teus ângulos vão ser agudos. Se todos os ângulos estiverem no intervalo de 0 a 90, os ângulos são agudos e o teu triângulo será chamado de triângulo acutângulo. Agora vem cá, se um ângulo interno passar de 90 graus, olha lá, passou de 90, automaticamente você vai ter que esse ângulo interno é obtuso. A partir do momento que você tem um ângulo obtuso, ou seja, ele é maior do que 90 graus, mas é claro, obviamente, menor que 180, então, em outras palavras, você tem um ângulo que é maior do que 90 graus, mas menor que 180 graus. Este ângulo, pessoal, é chamado de ângulo obtuso. E se você tiver apenas um ângulo obtuso, não posso ter mais de um, mas se eu tiver um ângulo obtuso, por exemplo, 120 graus, o meu triângulo será chamado de obtusângulo, ok? Agora, se nós pegarmos um triângulo, onde aparece para vocês a simbologia, olha a simbologia, que simbologia é essa? Do ângulo reto. E quanto é que vale o ângulo reto? O ângulo reto corresponde a 90 graus. Então, se nós tivermos apenas um ângulo igual a 90 graus ou π radianos, já estou falando em radianos, 90 graus ou π radianos, automaticamente você vai ter um triângulo que já é conhecidíssimo de todos, é um triângulo campeão de audiência em prova, é o nosso triângulo retângulo, ok? Em uma outra oportunidade eu vou falar sobre hipotenusa, catetos, teorema de Pitágoras, mas o que eu quero no momento é a classificação do teu triângulo quanto aos ângulos. Então, mais uma vez, todos os ângulos entre 0 e 90, os ângulos são agudos, ou seja, o teu triângulo é acutângulo. Um ângulo entre 90 e 180, o teu ângulo vai ser obtuso. Consequentemente, o teu triângulo vai ser obtusângulo. Um ângulo igual a 90 graus, você tem um ângulo reto. Automaticamente, o teu triângulo vai ser retângulo. Ok? Vamos dar sequência, porque tem mais coisa vindo de triângulo para você. Coisa quente. Vem comigo. Muito bem, pessoal, vou fazer o seguinte, hein? Já que eu havia falado para vocês que esta teoria que eu vi até agora de classificação dos triângulos em relação aos lados, em relação aos ângulos, foi questãozinha da tua prova do Enem 2018, eu vou puxar para você ver a questãozinha na tela. Vou pedir para o pessoal colocar na tela para que você possa me acompanhar, ok? Questão na tela. O remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco e dois remos de mesmo tamanho. Parou no ponto lá, dois remos de mesmo tamanho, dá para nós destacarmos. A figura mostra uma das posições
de uma técnica chamada de afastamento. Parou lá no ponto. Aí você tem a figura, pessoal, localize os pontos A, onde está a pessoa ali, não é isso? Você tem os pontos B e C, que são as extremidades dos remos. Aí ele coloca o seguinte para ti. Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C, como você viu na figura. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC, o que é o ângulo BAC? É aquele que tem como vértice o ponto A, que está entre as duas letras B e C. Tem medida de 170 graus. Agora ele pergunta, o tipo de triângulo com vértices nos pontos ABC, no momento em que o remador está nessa posição é, alternativa A, retângulo escaleno, alternativa B, acutângulo escaleno, alternativa C, acutângulo isósceles, alternativa D, obtusângulo escaleno ou alternativa E, obtusângulo isósceles. Vem comigo, vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, vem cá. Aqui você está enxergando a tua visão aí que está o remador, não é isso? E aí você tem o remo deslizante que ele chamou. Você não vai levar 3 minutos para fazer uma questãozinha dessa, depois desta teoria que nós estamos vendo nesta aula da série Matemática Melzinho na Chupeta. Veja só, você tem um triângulo de vértices ABC. Se você tem um triângulo de vértices ABC, eu já vou puxar aqui o lado BC, que está faltando aí, está aqui o triângulo ABC. Agora, ele falou que o ângulo de vértice A, que é o teu ângulo BAC, vale 170 graus. E nós destacamos lá no primeiro parágrafo que os dois remos, representados por AC e AB, têm as mesmas medidas. Que tipo de triângulo, pessoal, só com o que nós vimos até agora, eu tenho aqui em mãos? Se o triângulo tem um ângulo maior do que 90 graus, entre 90 e 180, esse ângulo é obtuso. A partir do momento que este ângulo é obtuso, o teu triângulo é obtusângulo. Se o triângulo é obtusângulo, dá 5 alternativas. Você eliminava as 3 primeiras. Agora, o triângulo é obtusângulo, mas ele é escaleno, tem 3 lados diferentes, ou ele é isósceles, tem 2 lados iguais? Ele é isósceles porque tem 2 lados iguais representados pelos remos. Então, obtusângulo, isósceles, você marcava a alternativa aí, teoria do teu ensino fundamental na tua provinha do Enem. Não poderíamos errar uma questãozinha dessa, pessoal, que o nível de questão aqui é uma questão fácil e se você errar uma questão fácil, automaticamente despenca a tua média de acordo com o teu mau desempenho. Fechou? Vamos dar sequência porque tem mais coisa vindo por aí. Vamos nessa. Muito bem, pessoal, vamos para a parte da condição de existência de um triângulo. Professor, eu nem sabia que tinha que ter condição para um triângulo existir, porque para mim triângulo é aquela figura plana com 3 lados. Se eu tiver 3 segmentos de reta, 3 lados, eu consigo formar um triângulo. Nem sempre, pessoal, veja só. Eu tenho um triângulo de lados ABC. Eu tenho 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos. Qual é a condição para que essas 3 medidas, ou seja, a medida A, a medida B e a medida C, formem um triângulo? Ou pelo menos, qual é a condição para que você consiga formar um triângulo com 3 segmentos de reta? Tu quer dizer uma coisa? Eu vou puxar aqui assim, ó. Achei! Aqui você tem, ó, o meu suporte. Aqui você tem, pessoal, um segmento de reta. Aqui você tem o canetão vermelho, um segmento de reta. O canetão preto, um segmento de reta. Será que com esses 3 segmentos de reta eu consigo formar um triângulo? Ah, professor, 3 segmentos são 3 lados. Eu formo um triângulo. Então me acompanha de casa. Será que cabe na tela? Olha lá, coube na tela. Olha lá. Aqui assim vou colocar mais um lado. Aqui assim vou colocar um outro segmento. Agora eu gostaria que você me ajudasse em casa a formar um triângulo. Eu não consigo formar um triângulo. Ah, professora, que essa régua está muito grande. Ah, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá. Pessoal, vem cá, olha para mim. Aqui nós temos, vamos brincar com os lados ABC. Agora eu quero saber quando é que eu consigo formar um triângulo com esses 3 lados ABC. A condição de existência é a seguinte. Qualquer lado, obrigatoriamente, vamos chutar um, vamos pegar o lado A. Qualquer lado, obrigatoriamente, tem que ser sempre menor do que a soma dos outros 2. Então, o lado A, ele tem que ser menor que a soma dos outros 2. Ele tem que ser menor que a soma entre o B e o C. E este mesmo lado A tem que ser maior, olha lá, o mesmo lado A tem que ser maior do que a diferença dos outros 2. Então, tem que ser maior do que a diferença entre B e C. Então, vou colocar para vocês. Esta é a condição de existência de 3 triângulos. Quando é que 3 medidas irão representar 3 lados de uma região triangular? Quando qualquer lado for menor do que a soma dos outros 2 e ao mesmo tempo maior
do que a diferença desses outros dois. Vamos pegar um exemplo aqui? Se eu perguntasse para vocês o seguinte, ó, eu tenho, por exemplo, o lado 3, eu tenho, por exemplo, o lado 4 e eu tenho, por exemplo, o lado 6. Será que com 3 medidas, por exemplo, 3 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros, será que eu conseguiria formar um triângulo? Vem cá. Pessoal, você sabe que qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Vamos pegar aqui assim, pessoal, o 6. O 6, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. A soma dos outros dois é 3 mais 4, dá um total de 7. 6 é menor que 7. Agora, o 6 tem que ser maior, do que a diferença dos outros dois. A diferença entre 4 e 3 é 1, então fechou. O 6 é menor que o 7, mas é maior que 1, por enquanto está tudo ok. Agora, se eu fiz isso com o 6, eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa com o 4 e depois com o 3. Vamos comigo? O 4, olha lá, o 4 ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O 4 tem que ser menor do que a soma dos outros dois. A soma dos outros dois, 3 mais 6, dá um total de 9. E 4 é menor que 9. Agora, este 4 tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. A diferença do 3 e o 6 é o próprio 3. Então, fechou, porque o 4 é maior que 3 e menor que o 9. Mas falta, pessoal, a terceira e última visualização. Olha lá, a terceira e última verificação. Se nós pegarmos o 3 ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Mas o 3 é menor que a soma dos outros dois, porque a soma dos outros dois, 4 mais 6, dá 10. Então, o teu 3 é menor que 10. Mas o teu 3 ele tem que ser maior do que a diferença dos outros dois. E a diferença entre 4 e 6 dá um total de 2. Portanto, o 3 satisfaz a condição também. Como os 3 lados são sempre menores do que a soma dos outros dois que sobraram, e maior que a diferença desses outros dois, o 3, o 4 e o 6 vão, consequentemente, formar uma região triangular. Isso aqui, pessoal, é teoria de ensino fundamental, direto do teu turno do tempo. E sabe onde é que isso foi questão? Do Enem 2015. Ah, duvido, professor. É mesmo? Então vai lá na prova do Enem 2015, pessoal, e procura a questão que começa falando que uma criança estava montando triângulos com palitos de fósforo. Eu usava esta teoria, pessoal, e eu resolvi a questão praticamente só brincando de fazer cálculos de soma e subtração de cabeça. Tranquilo? Vamos nessa porque tem mais coisa vindo por aí. Vamos lá! Muito bem, pessoal, vamos para outra parte bem importante dos teus triângulos, porque nós vamos falar nada mais, nada menos sobre as suas sevianas. Esse é o momento que você fica perdido porque você não tem nem noção o que é uma seviana de um triângulo. Mas você já trabalhou essas sevianas várias vezes, não só na prova do Enem, pessoal, como em outras provas de vestibular. E de repente até no teu colégio, na prova do teu colégio você trabalhou, mas nem sabia que era uma seviana. Então, primeiro passo, eu vou começar falando, pessoal, o que é uma seviana, ok? Seviana é o segmento de reta, o pedaço de reta que vai partir de um vértice qualquer do triângulo e vai encontrar o lado oposto a esse vértice. Sempre que eu tiver, pessoal, um triângulo e partir um segmento, olha, traçar um segmento que parte do vértice A, encontra o lado oposto BC, eu vou ter uma seviana. Se partir do vértice C, encontrar o lado oposto a B, eu vou ter uma seviana. Se partir do vértice B, encontrar o lado oposto a C, eu vou ter uma seviana. Então, a seviana é o segmento de reta que parte de um vértice qualquer do triângulo, encontra um ponto do lado oposto a esse vértice. Agora, uma das principais sevianas que você já aprendeu em prova, professor, pessoal, e foi questãozinha do Enem na prova também de 2018, aquela prova, gente, que muita gente pulou a questão porque era uma página inteira de questão, que era sobre um guindaste que estava puxando uma barra de ferro e as alternativas eram gráficos. Tinha que fazer a interpretação da situação na parte gráfica, mas se o aluno não soubesse o que era uma mediana e mais particularmente uma mediana relativa à hipotenusa, que era o que apareceu na tua provinha 2018, ele não fazia a questão. Quer dizer uma coisa? Primeiro passo, pessoal, o que é mediana? A mediana, ela é uma seviana. Então, ela tem que partir de um vértice e encontrar o lado oposto a esse vértice. Agora, cá para nós, né? Quando eu falo em mediana, vem à tua cabeça o quê? Quando eu falo em mediana, deves vir à tua cabeça o que nós chamamos de ponto médio. Então, mediana, lembra? Ponto médio. Então, a mediana é aquela seviana que parte de um vértice e encontra o ponto médio do lado oposto. Eu vou puxar para vocês aqui mais ou menos, ó. Mais ou menos. Deixa eu largar aqui minha ferramenta. Pessoal, vem cá. Se partir do vértice A
encontrar o ponto médio do lado BC, vou colocar aqui ponto médio, vai dividir o lado BC em duas partes iguais. Eu tenho uma mediana. O que eu quero de vocês? E o que eu vou puxar agora, pessoal, presta muita atenção aí você em casa. O que eu vou puxar agora é uma teoria que vai te ajudar não somente na geometria plana, mas também na geometria espacial. Quando eu puxar um segmento que parte do vértice do triângulo, qualquer vértice, encontra o lado oposto no ponto médio, esse segmento chama-se mediana. Só que o nome desse segmento, o nome dessa mediana, não é só mediana, não, tem sobrenome. Então, como é que é o nome desta mediana? Esta mediana é relativa ao vértice A, porque partiu do vértice A, ou relativa ao lado BC, porque chegou no ponto médio do lado BC. Vou repetir. A mediana ela é sempre relativa ao lado da onde ela chega ou ao vértice da onde ela parte. Então, relativa ao vértice A ou relativa ao lado BC, porque chegou no ponto médio do lado BC. Agora, professor, eu tenho mais outras medianas. Isso. Eu tenho aqui a mediana que parte do vértice B e encontra o ponto médio do lado AC. Eu tenho a mediana que parte do vértice C e encontra o ponto médio do lado AB. Então, vou traçar só mais uma mediana, tá? Vamos pegar a ferramenta mais uma vez. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou traçar a mediana que parte do vértice B, mais ou menos aqui para você. A partir do momento, tá pegando a mãe aí de casa, hein? A partir do momento que eu traço esta mediana que partiu do vértice B, encontrou o ponto médio do lado AC, que eu vou chamar de ponto N de Nadjara. Como é que é o nome dessa mediana? Mediana relativa ao vértice B ou mediana relativa ao lado AC. Agora eu teria uma terceira mediana, mas eu não vou nem traçar. O que eu quero de vocês é o seguinte. Falei que não vou traçar, mas eu não resisto. Falei que eu não vou traçar, mas eu não resisto. Vem cá, vem cá. Tracemos comigo a mediana. Como é que é o nome dessa mediana? Relativa ao vértice C. Ou relativa ao lado AB, porque chegou no ponto médio do lado AB. Vou chamar esse ponto de ponto Q, de querubim. Agora você está prestando atenção? Eu estou traçando três medianas. E essas medianas estão se cruzando em um determinado ponto. O ponto de encontro dessas medianas nós chamamos de baricentro. Representarei para vocês nesta aula de baricentro representado pelo ponto G. Então, automaticamente, você está em casa aprendendo como encontrar o ponto G com o professor Vavá. Tranquilo? Professor, já entendi. Basta traçar duas medianas, eu já encontro o baricentro. Isto. Eu tracei a terceira, mas obrigatoriamente a terceira mediana iria passar pelo encontro, pela intersecção das outras duas. Então, esse cara aqui é o baricentro. Tá, mas e daí? Tu acha que na prova do Enem vão perguntar e qual é o nome do ponto em que as medianas se encontram, se cruzam? Claro que não. O que ele vai querer de você são as definições e as propriedades, pessoal. Na verdade, as propriedades. Quer dizer uma coisa? Quando você encontrar o baricentro, você percebe, vou pedir licença aqui, você percebe, deixa eu apagar aqui, apaguei. Você percebe que você dividiu o teu triângulo ABC original em 6 novos triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é a característica? Você dividiu o teu triângulo original em 6 novos triângulos. E o que eu quero que você saiba? Que esse baricentro, ele dividiu, essas medianas dividiram o teu triângulo em 6 triângulos de áreas exatamente iguais. Então tu já imagina uma fatia de bolo. Imagina, pessoal, um bolo no formato de um prisma triangular. Então você está olhando o bolo de cima e você vai lá e fatia o bolo em 6 pedaços. Se você fatiar o bolo passando pelas medianas, automaticamente você vai encontrar o baricentro. E aí você vai ter 6 triângulos, obrigatoriamente, de mesma área. Tranquilo até aí? E tem mais, não para por aí. Vem cá. Dá para tu perceberes que esse baricentro, ele divide cada mediana em 2 pedaços. Ele divide a tua mediana no pedaço que vai do baricentro até o vértice, que eu estou rachurando em azul, e no pedaço que vai do baricentro até o ponto médio. Pessoal, esse baricentro divide toda a mediana em 2 pedaços. O pedaço que vai do baricentro ao vértice e o pedaço que vai do baricentro ao ponto médio. Qual é a relação, Vavá, entre esses 2 pedaços? Um é o dobro do outro. O pedaço que vai do baricentro até o vértice é sempre o dobro do pedaço que vai do baricentro ao ponto médio. Se esse cara aqui, por exemplo, for x, é porque este cara aqui automaticamente valerá 2x. Se este cara aqui for 5, esse cara vale 10.
Se esse cara for 20, esse cara vale 40. Então, o teu baricentro divide a mediana em 2 pedaços na relação de dobro e metade, ok? Mais uma propriedade que tem que ficar, pessoal, na ponta da tua língua, porque isso aqui também é teoria que pode aparecer na tua provinha do Enem, beleza? Vamos nessa que tem mais coisa por aí. Vamos lá! Muito bem, pessoal, ainda falando sobre as sevianas, lembremos que seviana é aquele segmento que parte do vértice e encontra o lado oposto. Onde vai encontrar o lado oposto, se é ponto médio ou não, nós não sabemos. Agora, falando em sevianas, eu tenho uma outra seviana bastante importante dos nossos triângulos, pessoal, que é a tua bissetriz. E bissetriz, ela faz o quê? Ela bissecta. E o que é bissecta? Divide ao meio. Então, a bissetriz é a bissetriz dos ângulos internos do teu triângulo. Então, neste caso, vamos trabalhar apenas as bissetrizes internas. Então, você tem um ângulo A automaticamente, você tem um ângulo B automaticamente e você tem um ângulo C automaticamente. Lembra, pessoal, que qualquer seviana, sendo bissetriz ou sendo mediana, ela é sempre relativa ao vértice da onde ela parte e relativa ao lado da onde ela chega. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou traçar um segmento de reta que vai partir do vértice A e vai encontrar automaticamente o lado oposto. Se eu afirmar para vocês que esse segmento de reta está dividindo o ângulo A em 2 ângulos iguais, que eu vou chamá-los de alfa-alfa, este segmento, esta seviana, ela dividiu o ângulo em 2 partes iguais. Então, esta seviana chamar-se A simplesmente de bissetriz. Agora, ela não é bissetriz relativa ao lado BC. O correto é bissetriz relativa ao vértice A, porque ela dividiu o ângulo A exatamente ao meio. Não que esteja errado você falar bissetriz relativa ao lado BC, mas o mais correto é bissetriz relativa ao ângulo A, ou seja, a bissetriz relativa ao ângulo da onde ela parte ao meio, ao ângulo que ela parte ao meio. Fechou? Agora, ela encontra a base onde, Vavá? Ela encontra a base num ponto qualquer. Simplesmente vou chamar esse ponto de ponto R. Agora eu gostaria que você traçasse outra bissetriz. Tenho outra bissetriz, professor, mas é claro que eu tenho outra bissetriz. Pessoal, lembra que o triângulo é 3 tudo. Tu tem 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 medianas, 3 bissetrizes, 3 alturas que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então gostaria que você traçasse para mim a bissetriz relativa ao ângulo C. Opa, bissetriz relativa ao ângulo C vai ser aquele segmento de reta, olha lá, que vai dividir o teu ângulo C em 2 ângulos iguais. Então, vou pegar para você aqui assim, você tem que esse ângulo vai ser igual a esse. Vou chamar esse ângulo de θ e este de θ. Então, você tem uma bissetriz relativa ao vértice C, ou ao ângulo C. Agora, essas bissetrizes, elas estão se cruzando em um determinado ponto. E o ponto de encontro dessas bissetrizes tem nome. O ponto de encontro dessas bissetrizes é o que nós chamamos de incentro. Agora, analisa com carinho aí de casa, pessoal, este nome aqui que eu coloquei para vocês. O incentro. Incentro. Olha lá, incentro. Centro é centro. In é de interior. Ah, então é o centro que está no interior do triângulo. É o centro que está no interior do triângulo. Eu não falei o centro do triângulo. É o centro de quem, então? É o centro, pessoal, da circunferência que eu posso colocar inscrita neste meu triângulo. Peço perdão aí pelo desenho, mas só para você entender, pessoal. Ah, já sei, Vavá. Se nós traçarmos 2 bissetrizes, elas vão se encontrar num ponto. Esse ponto é o que nós chamamos de incentro. Incentro é o centro da circunferência inscrita no teu triângulo. Então, se eu quiser colocar uma circunferência ali dentro, em que ela vai tangenciar, vai tocar os 3 lados do triângulo, você vai ter que o incentro é o centro dessa circunferência. Fechou até aí? Isso aqui dá para contextualizar. Ah, mas o Enem trabalha em cima das competências e habilidades. Então, contextualize. Você tem, por exemplo, um terreno triangular e eu quero colocar uma piscina circular, e essa piscina circular, ela tem que ter um centro que é equidistante aos 3 lados. A distância do centro ao lado AB é igual à distância do centro ao lado AC, que é igual à distância do centro ao lado BC. Pessoal, essas distâncias, a distância do centro ao lado AB tem que ser igual à distância do centro ao lado BC, tem que ser igual à distância do centro ao lado AC. Essas distâncias são iguais porque são os raios da tua circunferência. E o raio para qualquer sentido, qualquer direção, automaticamente sempre vai ser o mesmo. Tranquilo, velho? Beleza? Vamos dar sequência, porque tem a última seviana aí, pessoal, e a altura é mais comum de aparecer para vocês na tua provinha do Enem. Vamos nessa!
Muito bem, pessoal, vamos para a última seviana. Eu vou falar nada mais, nada menos de um elemento, de uma ferramenta que é importante para vocês. E essa ferramenta, sim, é campeã de audiência porque ela aparece para vocês não só no triângulo, que é a nossa altura. Mas como estamos trabalhando com o triângulo, pessoal, eu quero que vocês analisem comigo quais são as 3 alturas do triângulo. Mais uma vez, o triângulo tem 3 lados, 3 ângulos internos, 3 ângulos externos, 3 vértices, 3 medianas, 3 bissetrizes. E também vai ter 3 alturas. Mas o que é altura? A altura é uma seviana. Se é uma seviana, tem que partir de um dos vértices e tem que encontrar um ponto do lado oposto a esse vértice. Agora, se eu traçar uma altura que parte do vértice A, o nome dessa altura que parte do vértice A é chamada de altura relativa ao vértice A. Agora, ela é também chamada de altura relativa ao lado BC. Lembra que as sevianas são chamadas de relativas ao vértice da onde parte ou ao lado da onde chega. Agora, Vavá, como é que eu sei que esse segmento que eu estou chamando de AH, como é que eu sei que é uma altura? Só tem um elemento que vai caracterizar a tua altura. A tua altura tem que partir do vértice e tem que encontrar o lado oposto em linha reta, ou seja, formando obrigatoriamente, pessoal, o teu ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Sem essa característica, você não terá uma altura, ok? Agora, esta altura é relativa ao vértice A, relativa ao lado BC. Eu quero a altura relativa ao vértice C. Como é que eu traço a altura relativa ao vértice C? Ela vai partir do vértice C, deixa eu puxar para vocês aqui, e vai encontrar o lado AB. Então, partiu do vértice C, encontrou o lado AB. Como é que eu sei que é a altura? Porque eu vou colocar para vocês a simbologia, mais uma vez aqui, os teus 90 graus. Professor, está faltando mais uma altura. Está faltando mais uma altura. A altura relativa ao vértice B, ou a altura relativa ao lado AC. Se eu traçar esta última altura que está faltando para vocês, deixa eu puxar, já saio da frente, olha lá. Esta altura, eu sei que é a altura por causa do ângulo de 90 graus. Eu não sei se você percebeu, mas mais uma vez, essas 3 sevianas, essas alturas, elas se cruzaram em um determinado ponto. E o ponto de encontro dessas alturas nós chamamos de ortocentro. Esse é um ponto que é difícil aparecer numa prova do Enem, o ortocentro. Agora, a altura, velho, cai não só em geometria plana para vocês, como também cai em geometria analítica. Então, aqui você tem a altura relativa ao vértice A, a altura relativa ao vértice B e a altura relativa ao vértice C. Lembra que a altura ela parte de um ponto e encontra o lado oposto, sempre formando 90 graus. Professor, essa altura já é bem familiar na figura, que é a figura do triângulo. Claro, quando eu peço para vocês, eu quero que você calcule a área que eu estou chamando de área A do teu triângulo. Lembra, pessoal? Não é o nosso objetivo aqui, pessoal, mas eu não resisto. Eu não resisto, vou dar aquela palhinha. Como é que você calcula a área de uma região triangular? Base vezes altura dividido por 2. 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 Então, se eu pegar a base BC, olha lá, pessoal, vai do ponto B ao ponto C, multiplicar pela altura que vai do ponto A ao ponto H, eu vou ter base vezes altura dividido por 2. Podemos chamar simplesmente esta base aqui, vem, ó, de Bzinho. Vamos chamar esta altura aqui de Hzinho. Então, você vai ter que a área do teu triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos tocar lá. Base vezes a tua altura, e ficou feia essa altura aí. Base vezes altura, isso tudo dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Esta é a área da tua região triangular. Tranquilo, gente? Muito bem. Essa foi a última seviana, pessoal, das nossas 3 sevianas que nós vimos aqui. E essa foi a aulinha sobre uma das figuras campeãs de audiência na tua provinha do Enem. Eu estou me referindo ao nosso triângulo, ok? Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o joinha aí, pessoal, ativar o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma aula dessa série Matemática Melzinho na Chupeta. E também, se você gostou, indique os teus amigos, coloca nos comentários quais são os conteúdos ou qual conteúdo você gostaria que eu colocasse aqui no nosso canal, ok? Um grande abraço e até a próxima!